Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 28. Bons estudos! Era uma vez... Você já ouviu estas palavras muitas vezes, não é? É assim que a gente começa quando quer contar uma história para crianças. Só que existem outras histórias que não são só para crianças e que nós contamos o tempo todo. Contamos e ouvimos. Para saber mais sobre histórias que nós todos contamos, assista a aula de hoje e depois me conte como foi. Na quinta-feira, Severino chegou à fábrica meio perturbado. Após uma quarta-feira de cinzas bem mais cinzenta que as outras. Adilson, que era seu amigo há mais de 10 anos, percebeu logo. O que foi, rapaz? Brigou com a patroa? Antes isso, foi pior. Tem umas coisas ruins que a gente pensa que só acontece com as outras pessoas. Puxa, acontece muita coisa ruim com todo mundo. Mas a gente sempre pensa que nada que possa nos atingir. Mais cedo ou mais tarde, a falta de sorte acaba chegando na gente. Ah, desembucha logo, rapaz. Aconteceu alguma coisa com você? Aconteceu. O que foi? Eu vou contar a história desde o princípio. Lembra o nosso 13º do ano passado? Você sabe o que eu fiz com ele, cara? Foi todo, mas todinho pras lantejoulas das fantasias da patroa, do moleque e da minha também. Que também sou filho de Deus, não sou burro. Sei que tô errado, mas carnaval tá no meu sangue, no da minha mulher também. Até o moleque Dudu já samba que nem gente grande. Mas nos demos muito mal. Não foi mole, não. Ué, por quê? Porque o carnaval esse ano foi o nosso pesadelo, ao invés de sonho realizado. Imagina a Maria Alice toda animada, sambando na avenida dos desfiles. O Dudu marcando a maior pisada no samba. E eu todo fantasiado, de mercador de ouro da Serra Pelada. Todo animado, todo eufórico, lá em cima no carro alegórico principal. E já viu, percebi uma enorme labareda, umas chamas fortes vindas do fundo do carro. Comecei a gritar e as pessoas ao redor também. Num instante, o fogo levou todo um trabalho do ano inteiro e ainda queimou alguns figurantes da escola. Foi terrível, cara. Eu nunca vou esquecer o que vi. As pessoas, de felizes, passaram apavoradas num piscar de olhos. Tudo por causa de uns fios desencapados no sistema de iluminação do carro alegórico. Também, os eletricistas lá da escola não têm formação. Nem foram à escola de eletricidade. O meu Dudu tremia feito vara verde. E a mãe, agarrada a ele, em pânico, gritava sem parar. Eu tentava abrandar a força do fogo tão devastador. Cara, mas o material era todo inflamável. Isopor, papel, pano, plástico. Bom, não salvou nada. Eu quase não passei pra fora entre as chamas. E você passou, é claro. Pô, você acha que eu ia estar aqui contando essa história se eu não tivesse passado? Passei, mas queimei a perna e a coxa. Agora, pior foram meus companheiros, todos hospitalizados. São bem uns 15. E isso me deixa completamente caído.
Lembrar o choro do carnavalesco que construiu aquela beleza toda, que virou cinza, é o quadro mais triste. Ainda bem que as pessoas tiveram fôlego para acabar com o fogo e os bombeiros estavam lá de prontidão. Malditos, malditos aqueles eletricistas chefiados pelo manecão, que não sabem as coisas direito. A história que o nosso escritor está escrevendo gira em torno do carnaval. Nesse assunto, nós brasileiros somos especialistas, ou pensamos que somos, pelo menos. Que tal verificar nossos conhecimentos nessa área? Vamos voltar ao texto do Machado. O que você está fazendo, minha flor? Corrigindo o texto? Imagina, quem sou eu para fazer isso, Machado? Eu só estava aqui destacando as palavras que só especialista em carnaval entende. Ah, você quer dizer todos os brasileiros? Será? Vamos ver aqui no texto as palavras que têm tudo a ver com carnaval? Após uma quarta-feira de cinzas bem mais cinzenta que as outras. Lembra o nosso 13º do ano passado? Você sabe o que eu fiz com ele, cara? Foi todo, mas todinho para as lantejoulas das fantasias da patroa, do moleque e da minha também. Imagina a Maria Alice toda animada, sambando na Avenida dos Desfiles, o Dudu marcando a maior pisada no samba e eu todo fantasiado de mercador de ouro da Serra Pelada, todo animado, todo eufórico, lá em cima no carro alegórico principal. Num instante, o fogo levou todo um trabalho do ano inteiro e ainda queimou alguns figurantes da escola. Lembrar o choro do carnavalesco que construiu aquela beleza toda, que virou cinza, é o quadro mais triste. Quarta-feira de cinzas. Fantasias. Marcar a maior pisada no samba. Carro alegórico. Figurantes da escola. Carnavalesco. Você sabe o que todas essas palavras querem dizer? Aliás, você sabe direitinho o que é carnaval? Carnaval. Substantivo masculino. Os 3 dias de folia que precedem a quarta-feira de cinzas. Entrudo. Aqui não diz, mas um dos sentidos de carnaval é o de festa popular. Por isso é que quase todo mundo entende. Ah, festas populares são aquelas que a gente celebra na rua, que o povo comparece em cheio. No interior de onde eu vim, a gente festeja muito em junho. Santo Antônio, São Pedro, São João. Há muitas festas populares no Brasil. Elas também são chamadas de manifestações folclóricas. Lembre das que você conhece, procure no dicionário, veja onde elas acontecem e escreva. Festas populares sempre dão muito assunto. Machado, esse nome aqui que você deu pro texto, Conte uma História, sei lá, parece estranho, viu? Contar história é o que eu fazia quando os meus irmãos eram pequenos e não conseguiam dormir. Adulto não conta história para adulto. Como não? A gente vive contando história, mulher, o dia inteiro. Entra. Machado, Cecília, que bom que vocês estão aqui. Se eu contar a história pra vocês, o que me aconteceu no ônibus que eu vinha vindo, vocês não vão acreditar. Você sabe Viu que... só, Cecília? É mesmo, você tem razão. Tem 1000 jeitos de contar a história. Nessa sua aí, a do incêndio mesmo, o Severino conta pro Adilson, não é? Não, e ele também fala de outros personagens. Você se lembra deles? Eu posso falar? É o Severino, depois tem a Maria Alice, o Dudu, o carnavalesco da escola e acho que é só. Você está esquecendo um outro muito importante. O culpado de tudo, de acordo com o Severino. Ah, é o eletricista. Como é mesmo o nome dele? Carlão, aquele safado. Manecão. Você achou o Manecão safado porque a história foi contada do ponto de vista do Severino. Será que se o Manecão tivesse contado a história do incêndio, ele contaria igual? Bom, seja lá qual for o ponto de vista, deve ser terrível passar por um incêndio, né? Eu mesma nunca passei por um. E você? Me ouça, eu preciso contar. O ônibus que eu peguei pra vir aqui pegou fogo. Não. É mesmo? Conta, cara, Conte, conta. vai. Até que enfim.
História de incêndio é ótima. Se você tiver uma, conte também. Tá, Ibope. Enquanto o Alencar conta a história dele, vamos voltar para a história do nosso Machado. Você reparou que o Severino não contou a sua história direto, do começo ao fim? Ele foi interrompido várias vezes. Adilson fazia todo o tempo perguntas que cortavam a sequência da história. E se o Adilson não estivesse lá, fazendo tantas perguntas? Como o Severino contaria esta história diretamente para nós? Eu e minha família, apaixonados por carnaval e por nossa escola de samba, unidos do caminho do ouro, estávamos na maior animação, desfilando na avenida, cheios de lantejoulas nas fantasias, um sonho grande do ano inteiro, uma fantasia curtida em cada detalhe, para de repente todos os feridos foram levados a tempo ao hospital. E nós, os menos feridos por fora, mas completamente arrasados por dentro, ficamos tomando as devidas providências. E para completar o nosso quadro mais triste, a nossa escola ainda foi desclassificada. É demais. Você viu só o que aconteceu? De repente, uma faixa vermelha entrou no meio da história. O Severino só contou pra gente o começo e o fim. Que história é essa de pular o meio da história? Você está achando isso estranho? Então, coloque-se no lugar de Severino e escreva você mesmo o pedaço que ficou faltando. Ou então, reescreva a história toda. Você decide. Só não se esqueça de uma coisa. Uma história tem que ter começo, meio e fim. Você viu quantas maneiras diferentes existem de se contar uma história? Ah, não? Você achou pouco? Pois então assista à próxima aula. A nossa história de contar histórias ainda mal começou. Aguarde.